Oi, gente. Estou aqui mais uma vez. Antes de vocês começarem as coletas, queria dar alguns alertas, algumas recomendações para que saia tudo bem e vocês não tenham problemas. Bom, na pesquisa científica a gente submete o nosso projeto ao comitê de ética e apresenta termo de consentimento livre e esclarecido aos participantes. E aqui, apesar de ser um treino em prática de pesquisa, a gente vai adotar esse padrão também, para que a gente já se acostume com essa prática de apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido. Evidentemente que o termo de consentimento livre e esclarecido dessa atividade, ele está resumido, não tem todas as informações que teria, por exemplo, num termo de consentimento aprovado por comitê de ética, e a gente colocou informações resumidas justamente para não enviesar os participantes. Por exemplo, aqui eu coloquei que convidamos o senhor a participar da nossa pesquisa intitulada Processos de Memória em Adultos. Eu não falei que estuda sobre falsas memórias, e falei que a pesquisa simplesmente objetiva verificar como indivíduos adultos codificam e reconhecem informações verbais. Veja bem, em muitos casos você pode colocar informações mais simplificadas, sobretudo justificando por comitê de ética que você está fazendo isso, justamente porque você teme a possibilidade de que, ao revelar os detalhes do que a pesquisa estuda, que você possa enviesar a maneira pela qual os participantes realizam as tarefas. Então, numa situação prática, o que poderia ser feito é dar um termo de consentimento livre esclarecido resumido e, ao final da pesquisa, fazer algo que a gente chama de debriefing, que é você conversa com os participantes para saber como eles se sentiram durante a tarefa, o que eles acharam da tarefa, se acharam difícil, se acharam fácil, se entenderam tudo. E vocês podem explicar detalhes do que vocês estão querendo realmente compreender, aprender a partir desse experimento. Ok? Então, essa é uma possibilidade. No final, você dá informações adicionais ao seu participante do que era o propósito real da tarefa e os detalhes, para que ele possa aprender também com o processo científico do qual você está tomando parte. Bom, além disso, um outro ponto que eu já destaquei inúmeras vezes, mas vou destacar mais uma vez, primeiro, marquem a opção tela cheia quando forem rodar o experimento, fica melhor, tá? Enquanto a gente está testando é bom deixar uma janela menor, mas na hora de rodar mesmo coloquem tela cheia. Segundo, eu sugiro que vocês desabilitem a opção do Ask quando forem rodar o experimento, ok? E também recomendo que vocês coloquem aqui em participante, na hora que vocês forem rodar, por exemplo, eu vou rodar aqui agora, que vocês coloquem o número do participante e coloquem a lápis no termo de consentimento. O termo de consentimento ele é em duas vias, uma fica com vocês e uma fica com o participante. Nesse termo de consentimento, coloquem ali algumas informações do participante, como por exemplo, idade, escolaridade, sexo, e coloque o número do participante, a lápis no cantinho, esse é o participante 1, esse é o participante 2, esse é o participante 3, ok? E por fim, muito importante, rodem o experimento uma vez, com vocês mesmos, para ver se está funcionando tudo direitinho, para saber se não vai dar problemas. Entrem na pasta de dados, que ela fica salva na mesma pasta onde está salvo o experimento. Abram o programa que vocês acabaram de executar e chequem se ele está salvando as respostas. É muito importante que ele salve as respostas, porque se ele não salvar as respostas, você não tem dados para analisar. As respostas vão estar em colunas que têm o mesmo nome que a sua variável do teclado. Por exemplo, se na fase de teste vocês chamaram o teclado aqui de resposta teste igual eu fiz, vão ter colunas no arquivo do Excel ou no arquivo do LibreOffice que vão chamar resposta teste underline ponto keys, resposta teste ponto core, resposta teste ponto rt. Eu vou explicar os detalhes do que isso significa em outras aulas, mas são essas três colunas que vão ter as informações que a gente precisa. Então você tem que ver se ela está coletando resposta. Nesse caso ela está. Aqui é a resposta que o participante deu em cada uma das tentativas. É porque eu só realizei 4 aqui, não fiz a tarefa completa. Eu abortei a tarefa antes de sua conclusão. Aqui quando eu acertei e quando eu errei. Em particular, acertei as duas primeiras e errei as duas últimas. E aqui seria uma espécie de tempo de reação. E depois eu vou dar mais detalhes sobre isso também. Tá? E o último ponto que eu já vou adiantar é que eu sugiro que vocês configurem durante a prática de pesquisa de vocês o seu Excel, o seu LibreOffice, para que o separador de decimal dele seja ponto e o separador de milhar seja vírgula, tá? Deixa eu ver se eu localizo isso aqui. Porque eu sei fazer isso Eu sei fazer isso no Word aqui, no Word não, no Excel. Ferramentas, opções, vamos ver se é aqui. Geral, exibir,
imprimir, caminhos, fontes, segurança, personalização, avançado, configurações de idiomas, deve ser por aqui. Gente, localizei aqui, basicamente aqui, ó, para eu tecla separadora de decimais, igual à configuração da localidade, vírgula. Então, se aqui eu mudar, por exemplo, para inglês, padrão da localidade, inglês americano, olha lá, agora o separador de decimais é ponto, tá vendo? Então é isso que eu vou fazer, vou dar um aplicar e ok. De preferência, quando vocês forem fazer isso, façam isso sem nenhum arquivo aberto. Não façam isso igual eu fiz agora com o arquivo aberto. Façam isso com um novo arquivo aberto, mas não um arquivo de dados, um arquivo de dados fechado. Quando vocês fizerem essa mudança vai se aplicar a qualquer arquivo. Então, é formatar, cadê aqui? Ferramentas, opções. Olha lá, ele continua em inglês para todos os arquivos. Se depois vocês quiserem voltar ao normal, é só mudar aqui para português, tá? Mas é importante que vocês façam isso porque, em particular, se eu faço, por exemplo, 1,2 e 1,4 e somo isso daqui, deixa eu ver se eu consigo somar, não sei nem se eu consigo fazer essa soma. Ó, ele deu erro. Agora, se eu coloco aqui 1,2 e 1,4, agora ele faz a soma. Por quê? Porque agora ele está considerando como número. Antes, quando tinha a vírgula, ele estava considerando como um texto. Tanto é que veja que ele alinhou à direita. À esquerda, perdão. Quando eu coloco 1.2, números ele alinha à direita. E agora ele está considerando isso como número. E aí ele dá certo 2.6. Tá? Então tentem fazer isso para evitar problemas. Façam um teste no experimento antes. Vejam se os dados de vocês estão sendo salvos. E aí sim vocês podem fazer as coletas com segurança de que os dados serão salvos. E de que vocês vão poder fazer as análises depois. E por fim, a última dica é: não excluam a pasta data, porque é nela que vão estar todos os arquivos que vocês precisarão depois para analisar os dados. Tá? Eu vou excluir tudo aqui, porque esses arquivos eu não vou utilizar, porque foram só arquivos de teste, mas vocês não excluam depois de fazer as análises, porque essa pasta será fundamental para vocês analisarem os dados e produzirem um relatório de vocês posteriormente. Então, por hoje era só isso e até o próximo vídeo.